A paz do seu meu irmão, a paz do seu minha irmã. Estamos começando mais um episódio do livro A Rua Azusa, a história do avivamento de Frank Barthelme. Este é o segundo episódio e o primeiro capítulo do livro. O primeiro episódio nós falamos introdução, o prefácio, e agora, segundo episódio, vamos começar o primeiro capítulo deste livro. Primeiro capítulo, o começo do avivamento. O meu chamado. Cheguei a Los Angeles, Califórnia, com minha esposa e 2 filhas. A mais velha, Esté, com 3 anos e meio, no dia 22 de dezembro de 1904. A pequena Esté começou a ter convulsões e foi levada por Jesus às 4 horas do dia 7 de janeiro de 1905. Nossa pequena rainha Esté parecia ter nascido para um momento como este. Esté 4:14. Ao lado daquele pequeno caixão, com o coração sangrando, dediquei minha vida de novo ao trabalho de Deus. Na presença da morte, como se tornam reais os assuntos eternos. Ali eu prometi que o resto de minha vida seria dedicado exclusivamente a Ele e ao seu serviço. E Ele fez uma nova aliança comigo. Supliquei-lhe então que abrisse logo uma nova oportunidade ministerial para mim, a fim de que eu não tivesse tempo de sofrer com o que acontecera. Apenas uma semana após a partida de Esté, comecei a pregar 2 vezes por dia na pequena missão Peniel, em Pasadena, Califórnia. Muitas pessoas foram salvas durante o encontro, que durou 1 mês, mas a maior vitória foi a descoberta de um grupo de jovens que assistiram ao encontro. Alguns foram chamados pelo Senhor para futuros trabalhos. No dia 8 de abril, ouvi pregar. F.B. Meyer, de Londres, descreveu ele o grande avivamento que se desenrolava no país de Gales, onde acabara de estar, e onde conhecera Evans Robert. Minha alma comoveu-se profundamente, pois pouco antes eu também havia lido a respeito deste avivamento. Ali mesmo prometi a Deus dar-lhe direito total sobre minha vida, se fosse possível usar-me. Distribuí folhetos no período do correio em bancos e edifícios públicos de Los Angeles e visitei muitos bares, mais de 30 cidades. Os prostíbulos estavam abertos naquele tempo e distribuí muitos folhetos ali também. A morte da pequena Esté havia partido meu coração e sentia que só poderia viver enquanto servisse ao Senhor. Ansiava por conhecê-lo de uma forma mais real e por ver o trabalho de Deus avançar com poder. Um grande peso e desejo surgiram no meu coração para que envolvesse um grande avivamento naquele lugar. Ele estava preparando-me para um novo serviço seu. Este, porém, só poderia acontecer quando houvesse em meu coração um anseio mais profundo por Deus e uma verdadeira dor de parto na minha alma pela obra de Deus. E isto Ele me deu. Nesta época, em diferentes lugares do mundo, muitos estavam sendo preparados de forma semelhante. Mais uma vez, Deus estava prestes a visitar e a libertar seu povo, e era preciso intercessores para que isso acontecesse. Maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Isaías 59:16. Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim a favor desta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Ezequiel 22:30. No início de maio, um poderoso avivamento irrompeu no templo da Igreja Metodista de Lake Avenue, em Pasadena. Quase todos os jovens que haviam sido tocados por Deus nas reuniões da missão Peniel frequentavam essa reunião e estavam orando para que acontecesse um avivamento ali. Aliás, estávamos orando por um avivamento que varresse toda a cidade de Pasadena. E Deus estava respondendo às nossas orações. Vi maravilhas realizadas pelo Espírito Santo em Lake Avenue, e altar estava repleto de pessoas buscando a Deus.
apesar de não haver ali nenhum grande pregador. Em uma única noite, quase todos os não salvos que estavam presentes tiveram um encontro pessoal com Jesus Cristo. Foi uma vitória total para Deus. Havia uma poderosa convicção de pecado em todo o povo. No decorrer de 2 semanas, 2 centenas de pessoas ajoelharam-se perante o altar, buscando ao Senhor. Os rapazes de Peniel estavam por detrás de tudo, sendo grandemente usados por Deus. Começamos então a orar por um derramamento do Espírito em Los Angeles e em todo o sul da Califórnia. Naquela época escrevi em meu diário: algumas igrejas vão se surpreender quando Deus deixá-las para trás e usar outros canais que se renderam a Ele. Precisamos humilhar-nos para que Ele venha. Estamos rogando Pasadena para Deus. As pessoas cristãs estão muito satisfeitas consigo mesmas e têm pouca fé e pouco interesse na salvação das outras. Deus as humilhará, deixando-as de lado. O Espírito está orando por nosso intermédio para que haja um grande derramamento em toda parte. Grandes coisas vão acontecer. Estamos pedindo coisas tremendas para que o nosso gozo seja completo. Deus está agindo. Estamos orando pelas igrejas e por seus pastores. O Senhor visitará aqueles que quiserem render-se a Ele. Ainda hoje isso é verdade. É preciso que sejamos humildes e que nos consideremos insignificantes, que possamos reconhecê-lo como os próprios olhos. O fracasso ou o sucesso, em última análise, dependerá disso. Se nos considerarmos importantes, já estamos derrotados. A história sempre se repete nesse particular. Deus sempre procurou um povo humilde. Ele não pode usar outro tipo de pessoa. Martinho Lutero, o grande reformador, certa feita escreveu: quando o Senhor Jesus diz arrependa-te, ele quer dizer que toda a vida do crente na terra deve ser uma constante e permanente arrependimento. Arrependimento e dor, isso é verdadeiro arrependimento, são constantes enquanto o homem não está satisfeito consigo mesmo, ou seja, até que vá para a eternidade. O desejo de auto-justificar-se é a causa de todo o sofrimento do coração. Nosso coração sempre precisa de muita preparação em humildade e separação. Antes que Deus possa vir de forma persistente, a profundidade de qualquer avivamento será determinada precisamente pela profundidade do espírito de arrependimento que o produz. É essa, aliás, a chave de todo o avivamento verdadeiramente nascido de Deus. No dia 12 de maio, Deus me orientou de uma vez por todas a deixar meu emprego secular e dedicar-me exclusivamente a Ele. O Senhor queria que eu confiasse em minha vida e minha família exclusivamente a Ele. Eu acabara de receber o pequeno livro intitulado O Grande Avivamento em Gales, escrito por S.B. Shaw. E eu o estava lendo durante um pequeno passeio antes do café da manhã. Havia anos que o Senhor insistia comigo para tomar essa decisão de depender inteiramente dele. Firmamos então um novo pacto, segundo o qual o resto de minha vida, em sua totalidade, pertenceria a ele. E desde então jamais ousei quebrar esse pacto. Naquela manhã, minha esposa me aguardava com o café, mas eu perdera a vontade de alimentar-me. Por meio daquele pequeno livro, o Espírito Santo estava incendiando o meu coração. Realizei visitas e orei com 3 pregadores e muitos outros obreiros antes de voltar para casa ao meio-dia. Eu recebera um novo comissionamento e uma unção, e ansiava profundamente por um avivamento espiritual. Depois disso, passei muitos dias fazendo mais visitas e orando com outros irmãos, e distribuía folhetos de G. Campbell Morgan, O Avivamento em Gales, que tocava as pessoas profundamente. Cada vez sentia mais necessidade de orar e resolvi ser fiel à visão celestial que recebera. Por muitos anos, a questão do pão de cada dia preocupava-me, mas eu havia orado a Deus para conseguir
confiar totalmente nele. Nem só de pão viverá o homem. Mateus 4:4. Nessa ocasião, Deus me abençoou também de duas outras maneiras especiais, com o poder de exortar as igrejas ao avivamento e com artigos que escrevi para a editora online sobre o mesmo tema. Uma noite, acordei gritando louvores a Deus. Cada vez mais o Senhor se apossava mais de todas as áreas do meu ser. Agora de dia e mesmo durante a noite, eu exortava as pessoas a ter fé em Deus por coisas grandiosas. O peso do avivamento me consumia. O dom de profecia veio sobre mim com poder também. E parecia que eu havia recebido um especial dom de fé em favor do avivamento. Era óbvio que estávamos no início de dias maravilhosos e eu profetizava continuamente sobre o grande derramamento que haveria de acontecer. Eu exercia um ministério muito efetivo por meio da imprensa religiosa. Eu comecei a frequentar reuniões de oração em diversas igrejas a fim de exortá-las. O pequeno folheto de G. Campbell Morgan inflamava maravilhosamente todas as congregações. Também visitei muitos irmãos e comecei a vender o livro S. B. Shaw, O Grande Avivamento em Gales, na igreja e outros lugares. Deus utilizou-o grandemente para incentivar a fé no avivamento. Meu trabalho de distribuir folhetos continuou em bares e em casas de negócios. Em maio de 1905, escrevi no artigo: minha alma fica incendiada quando leio sobre o trabalho glorioso da graça do Senhor no país de Gales. Os 7.000 que, juntamente com os que foram poupados, Ezequiel 9, e que estão suspirando e gemendo com causa de abominação que há na terra e pela decadência da verdadeira piedade no corpo de Cristo, podem ser perdoados por regozijar-se numa hora como está, em que se vê perspectiva de Deus mais uma vez mover-se na terra. Onde estão, porém, os homens que querem despertar para apegar-se a Deus? Isaías 64:7. O nosso lema neste momento deve ser Califórnia para Cristo. Deus está buscando obreiros, canais, vermes do pó. Lembre-se, ele precisa desses simples vermes. Havia tanto peso na vida de Jesus que fluía a oração de todos os seus poros. Isso é alto demais para a maioria das pessoas. Contudo, não seria essa a última chamada do Senhor? Na igreja do irmão Smalley. No dia 17 de junho, fui a Los Angeles para assistir a uma reunião da primeira igreja batista, onde os irmãos esperavam em Deus, um derramamento do Espírito Santo. Seu pastor Joseph Smalley acabara de voltar do país de Gales, estivera em contato com o avivamento local e com Evans Robert, e havia sido incendiado para buscar a mesma visitação e bênção para sua própria igreja em Los Angeles. Esse encontro parecia estar em perfeito acordo com a minha visão, tarefa e desejo. Passei 2 horas na igreja orando antes da reunião da noite. As reuniões estavam sendo realizadas ali diariamente, de dia e de noite, e Deus se fazia presente. Uma tarde comecei a reunião em Los Angeles enquanto esperava que Smalley aparecesse. Eu exortava os presentes a não esperar nos homens, mas a esperar em Deus. Eles estavam esperando em alguma grande figura humana. Era o mesmo espírito de idolatria que havia sido uma praga para a igreja e que impedia sempre a ação de Deus através dos séculos. Como os filhos de Israel, e o povo precisava ter outros deuses de diante do Senhor. Êxodo 23. Em algumas igrejas oficiais da Europa, o pastor é muitas vezes conhecido como o pequeno Deus. Começamos o culto noturno nos degraus do templo, do lado de fora. Enquanto esperávamos que o zelador chegasse com a chave, tivemos um período de oração em favor da comunidade vizinha. A reunião foi uma marcha progressiva de vitória. Depois fui para o Parque Lamanda
e, terminada a pregação, passei a noite na casa paroquial orando e dormindo alternadamente. Eu queria uma revelação maior de Jesus para mim mesmo. Como a lua cheia, que ficava cada vez mais nítida e próxima à medida que a contemplamos intensamente, assim também Jesus ficava mais real à nossa alma à medida que contemplamos-o. Precisamos de um relacionamento mais íntimo, vivo e pessoal com Deus, e de conhecimento e comunhão maior com Ele. Só o homem que vive em comunhão com a realidade divina está habilitado a levar as pessoas a Deus. Fui à igreja de Smiley outra vez e novamente encontrei as pessoas sem ânimo, esperando o pregador aparecer. Muitos pareciam nem ter outra ideia definida a respeito do que esperavam que acontecesse. Comecei a orar em voz alta e a reunião começou com poder. Estava já com força total quando o irmão Smiley chegou. Deus queria que as pessoas olhassem somente para ele e não para o homem algum. Aqueles que não colocavam a glória do Senhor em primeiro lugar, naturalmente se ressentia disso. Contudo, esse é o plano de Deus. Pela experiência daqueles dias, verifiquei que a maioria dos cristãos não queria aumentar sua carga de oração. Era difícil demais para a carne. Entretanto, eu carregava agora uma carga cada vez mais volumosa, e à noite e dia o ministério era intenso. Era a comunhão do seu sofrimento, em Filipenses 3:10. A angústia de alma, com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26-27. Ainda assim, muitos crentes acham mais fácil criticar do que orar. No dia, eu estava sob uma carga tremenda de oração. Fui à casa de oração do irmão Manley, prostei-me no altar e ali retirei o peso da minha alma. Um obreiro encontrou correndo e pediu que orasse por ele. Naquela noite fui a uma reunião e encontrei outro jovem, Edward Boehmer, que fora tocado por Deus nas reuniões de Peniel no outono, o que levava o mesmo fardo de oração sobre si. Ele estava destinado a ser meu companheiro de oração no futuro. Fomos unidos no Espírito naquele dia em diante de forma maravilhosa. Oramos juntos na pequena missão Peniel até as 2 horas. Deus visitou-nos e fortaleceu-nos maravilhosamente enquanto lutávamos com Ele por um derramamento do Espírito sobre o povo. Minha vida então estava totalmente consumida pela oração contínua. Eu orava dia e noite. Enquanto isso, escrevia mais artigos para a imprensa religiosa, exortando os santos a orar. Novamente, fui à igreja de Smiley em Los Angeles. Encontrei as pessoas esperando o pregador outra vez. Essa situação me oprimia muito, por isso tentei mostrar-lhes que só deveria esperar no Senhor. Algumas se ressentiram, pois eram muitos tradicionais, mas outras aceitaram. Afinal, estávamos orando por um avivamento como houvera no país de Gales, onde um dos pontos principais para esperar em Deus, as reuniões lá continuavam com ou sem o pregador. Eles vinham encontrar-se com Deus e o Senhor vinha para estar com eles. Eu havia escrito uma carta a Evans Robert pedindo que em Gales orasse por nós na Califórnia. Recebi a resposta que eles estavam orando, o que nos ligava então ao avivamento de lá. A carta dizia: meu querido irmão na fé, muito agradecido por sua carta gentil. Fiquei impressionado com sua sinceridade e honestidade de propósitos. Reúna o povo que esteja disposto a fazer uma entrega total. Ore e espere. Creia nas promessas de Deus. Faça reuniões diárias. Oro para que Deus o abençoe. Sentimos-nos muito encorajados ao saber que estavam orando por nós em Gales. Escrevi mais artigos na imprensa evangélica e o que se segue são alguns extratos. Um trabalho maravilhoso do Espírito irrompeu em Los Angeles, Califórnia, precedido de profundo trabalho preparatório de oração e expectativa. A convicção está espalhando-se pelo povo e as pessoas estão afluindo de todas as partes da cidade para as reuniões da igreja do pastor Smiley. Essas reuniões se realizam espontaneamente. Pessoas estão salvas por todo o auditório.
Enquanto a reunião continua sem ser guiada por mãos humanas, a maré está subindo rapidamente e nós estamos antecipando coisas maravilhosas. A intercessão com angústia de alma está tornando-se um aspecto importante do trabalho e estamos sendo transportados para além das barreiras denominacionais. O temor do Senhor tem alcançado o povo como um verdadeiro espírito de quebrantamento. A reunião, que começou no domingo à noite, durou até a madrugada do dia seguinte. O pastor Smalley profetizou coisas maravilhosas que vão acontecer. Ele profetizou que os dons apostólicos logo voltarão à igreja. Los Angeles é uma verdadeira Jerusalém, justamente o lugar certo para uma grande obra de Deus começar. E tendo esperado exatamente tal demonstração do poder divino há algum tempo, tenho sentido que a qualquer momento ela surgirá. Sinto também que virá de onde menos se espera, para que somente Deus receba a glória. Ore por um Pentecostes, um encontro com Jesus. Na noite de 3 de julho, senti fortemente que deveria ir ao pequeno auditório Peniel, em Pasadena, para orar. Encontrei ali o irmão Boehmer. Ele havia sido guiado por Deus ao mesmo lugar. Oramos por um avivamento em Pasadena, até que o fardo de oração tornou-se insuportável. Eu chorava como uma grávida dando à luz a uma criança. O Espírito intercedia por meio de nós. Finalmente, o peso se foi. Após uma pequena espera silenciosa, uma grande calma veio sobre nós. Depois, sem que o antecipássemos, o Senhor Jesus revelou-se a nós. Ele parecia estar de pé entre nós, tão perto que poderíamos estender a mão e tocá-lo. Não ousamos, entretanto, mexer-nos. Eu não conseguia nem olhar. Na realidade, parecia que eu era totalmente espírito. Sua presença foi mais real, se possível, do que se eu o pudesse ter visto e tocado fisicamente. Esqueci que possuía olhos e ouvidos. Meu espírito o reconheceu. Um céu de amor divino encheu-me e despertou a minha alma. Uma chama ardente percorreu meu corpo. Aliás, todo o meu corpo parecia derreter-se como cera diante do fogo. Perdi toda a noção do tempo e de espaço, ficando apenas consciente de sua maravilhosa presença. Fiquei prostrado aos seus pés em adoração. Era um verdadeiro monte da transfiguração. Perdi-me dentro do puro Espírito Santo. Por algum tempo, ele permaneceu conosco. Depois, devagar, ele se retirou. Nós estávamos lá, sem pensar duas vezes. Estaríamos lá outra vez. Nunca mais eu poderia duvidar de sua realidade após essa experiência. O irmão Boehmer sentiu quase o mesmo que eu senti. Havíamos perdido totalmente a consciência da presença um do outro enquanto ele estava conosco. Tivemos quase medo de falar ou respirar quando voltamos ao ambiente que nos rodeava. O Senhor não nos dissera nada, mas arrebatara nosso espírito com a sua presença. Viera fortalecer-nos e encorajar-nos para o seu serviço. Sabíamos agora que trabalhávamos com ele e éramos companheiros do seu sofrimento no ministério de intercessão com angústia de alma. A verdadeira intercessão com angústia de alma é tão nítida no espírito quanto as dores de um parto natural. A semelhança é quase perfeita. Nenhuma alma jamais renasce sem passar por esse processo. Todos os verdadeiros avivamentos de salvação vêm dessa maneira. Já alvorecia quando deixamos o auditório. Aquela noite, no entanto, pareceu-nos haver durado apenas meia hora. A presença de Deus elimina toda a sensação de tempo. Com Ele tudo é eterno. É vida eterna. Deus não conhece o tempo. Esse elemento se perde no céu. Esse é o segredo de o tempo parecer passar tão depressa durante uma noite de verdadeira oração. O tempo é colocado num ponto inferior. O elemento eterno está ali durante dias. Aquela presença maravilhosa pareceu andar ao meu lado. O Senhor Jesus era tão real para mim que eu mal conseguia conversar com as pessoas, pois isso me parecia tão rudimentar e vazio. O espírito humano parecia tão rude e o companheirismo humano uma tormenta.
Quão distante nós estávamos atualmente do Espírito manso de Jesus. Passei o dia seguinte em oração, indo à igreja do pastor Smalley à noite e permanecendo um tempo em intercessão. A paz e a alegria do céu enchiam meu coração. Jesus era tão real. Dúvidas e temores não podem sobreviver na sua presença. É isso aí, meus irmãos, chegamos no final deste episódio. Fique atento, porque logo estaremos lançando o terceiro episódio aí para você. Deus abençoe você e a sua família. Fique com Deus.